Bom dia, bom dia, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos entrando, tomando os assentos virtuais, nós já vamos bater um papo. Deixa eu ver, Ellington já está presente, tudo bem? Rita, seja bem-vinda. Rafael, joia, aqui ó, bastante gente já. Carol, Fernando, Rondon, Érica, Tamiri Santos, legal, estou esperando o Douglas Fischer. Hoje nós vamos bater um papo a respeito da lei anticrime e a questão do direito intertemporal. Deixa eu ver aqui se o Douglas já está presente. Boa. Vê se dá certo. Conectando. Conectando. Salve, meu amigo. Como é que você tá? Tudo bem? Melhor agora falando contigo. Santa Paz. Cara, você sabe o que eu fiz hoje? Eu cabeei a minha conexão. Opa! Porque a última vez que nós participamos, como só ia acontecer quando eu debato com você aqui, ó, começa a pesar, etc., muita gente. É isso, e aí meu a amigo. coisa vai. Então eu cabeei, é para não haver problema algum. Assim, se não houver um tropeço da internet, a conexão hoje vai estar mais do que perfeita. Estou sendo bem visto? Estou sendo bem ouvido? Eu também? Também. Maravilha. Joia. Douglas, nós vamos bater um papo legal hoje. Até vou te dizer que no final eu gravo e vou colocar no canal do YouTube. Tem problema? Não, nenhuma. Será uma honra. Estou te falando isso, mas para a gente... Tá bem? Eu vou pegar leve, pode deixar. Se no final você achar que não vale a pena, por algum motivo, a gente disponibilizar, de repente a gente não disponibiliza, né? Me diz uma coisa, antes da gente começar, posso fazer dar os parabéns para a Sofia pelos 11 anos que ela está fazendo hoje? Sofia, vem aqui, olha só, vamos lá. É hoje, né? Cara, só. O Douglas quer te dar parabéns aqui ao vivo no Instagram. Olha só. Oh, Parabéns, menina. Muita saúde e felicidades. Eu te sigo no teu canal, viu? Parabéns. Tá? 11 anos. E desde que ela aparece, que você escreve sempre a mesma coisa. Perdeu o Playboy. Perder o Playboy é uma expressão que ele usa porque o papai tem só um pouquinho de ciúme de você. Eu não tenho muito ciúme. Tá bom? Mas eu já avisei. Eu já avisei. Eu vou ficar de olho. Então, aquela coisa. Vamos lá. Ela vai ser de algum ramo que tenha porte de arma. Ah, vai, com certeza. Então, tá bom, filha. Tá todo mundo te dando parabéns, tá bom? Obrigada. Parabéns para ti, guria. Tchau. Tchau. Cara, eu estava vendo outro dia, ela mesma mostrou para mim, eu tô escrevendo sobre violência contra a mulher, etc. E ela veio, pai, sabia que o Brasil está entre os 10 piores países para se criar uma mulher? Em segundo lugar. Mais precisamente, o segundo pior país para se criar uma mulher? Eu falei, putz, grilo. Não, olha, tu pode ter certeza que tu... Bom, ela já tem a autonomia dela, né? Ela está nos 11, mas já faz horas, né? Sim. Figuraça. Mas Vamos lá. Eu vou deixar a conexão, pelo menos a tua está perfeita. Se a minha também tiver, eu vou deixar os comentários, Douglas. Se eu perceber que está travando, etc., aí eu desativo, mas tá bem legal. Tá maravilha. Pelo menos, tá bom? Então vamos lá. O bate-papo hoje, Douglas, é para nós tentarmos aqui trazer luz a essa indisfarçável controvérsia que existe nos tribunais superiores, mais precisamente no STJ, onde a controvérsia ela já está declarada entre as duas turmas, quinta e sexta turmas, e aí saber de você, que já atuou nos tribunais superiores e atua de vez em quando ainda chamado para prestar o serviço, o que podemos esperar do Supremo? E eu quero discutir 3 pontos. Vamos resumir a 3 pontos. Veja se você concorda.
Eu queria falar do estelionato e a necessidade de representação, essa condição de procedibilidade criada pelo pacote anticrime. Depois, o ANPP e a retroatividade para o inquérito, para o processo ou para a fase de recurso. E, no final, Douglas, aí eu até saio aqui de debatedor e entro como curioso, como aluno, saber sobre a retroatividade ou não do confisco alargado do artigo 91A. Então, a gente poderia falar desses 3 pontos, se você concorda. Perfeito. Vamos lá? Então, tu começa com a representação, mas eu só vou te dizer o seguinte, tu perguntaste o que esperar do Supremo. Eu acho que é mais fácil te dar os 6 números da Mega Sena que está acumulada do que te dar uma resposta certa. Tá? Mas eu vou tentar analisar aqui os precedentes do Supremo, todos dos plenários do Supremo, sobre os temas correlatos. Tá? Vamos lá. Show. Tá? Vamos embora. Show. Então vamos lá. Eu vou começar falando da representação, que é um tema caro, porque quando eu escrevi o livro sobre o pacote anticrime, eu escrevi com tanta convicção isso, e vejo muita gente criticando, etc., criticando esse meu posicionamento. Claro que toda crítica é bem-vinda, mas eu não consigo me convencer, eu continuo errando e acreditando no meu erro. Olha só, vamos apenas recordar rapidamente. Até o advento do pacote anticrime, o estelionato era perseguido mediante ação penal pública incondicionada. Esta era a regra. Só excepcionalmente é que dependia de representação, basicamente lá no artigo 182, estelionato entre cônjuges separados, estelionato entre irmãos, entre tio e sobrinho, desde que coabitem. Nunca entendi muito bem esse tio e sobrinho que coabitam. Não sei porque que o legislador, em 1940, lembrou disso. Será que era uma realidade lá? Bom, aí o que acontece? O pacote anticrime dá um giro de 180 graus. O que era regra virou exceção, o que era exceção virou regra. A ação penal agora no estelionato é pública condicionada. Para o Ministério Público oferecer a denúncia, precisa do pedido à autorização da vítima. Lembrando que esse pedido à autorização carece de qualquer forma pré-determinada. Em casos outros, em casos excepcionais, a ação penal é pública incondicionada, como, por exemplo, crimes contra a administração pública direta ou indireta, crime contra a pessoa maior de 70 anos e por aí vai. E aí, o que fazer com o direito intertemporal? Bom, eu, quando escrevi, Douglas, e se eu estiver errado, se você discordar de mim, por favor, me contraria. Eu acho muito legal se houver uma saudável divergência. Quando eu escrevi, Douglas, eu escrevi o seguinte: poxa, a representação é uma condição de procedibilidade, mas essa representação ela está prevista no Código Penal, artigo 103, e está previsto no Código de Processo Penal, artigo 38. Eu estou diante de uma norma híbrida. Em parte penal e em parte processual penal. Se é uma norma híbrida, vamos ver o seu aspecto penal. Se é um aspecto favorável ou desfavorável. Porque se favorável, retroage. Se desfavorável, não retroage. Bom, analisando a parte penal, Douglas, a falta de representação gera extinção da punibilidade. Opa! Então, a possibilidade de estarmos diante de uma decadência, perfeito, retroage. Ela restringe o poder de perseguir a pena, restringe o poder punitivo, retroage. Mas o que retroage? Representação. Não vamos perder de vista o que nós estamos retroagindo. Estamos retroagindo uma condição de procedibilidade que tem que estar presente no momento da denúncia. Então, quando eu pensei nisso, eu falei, bom, cheguei a 2 conclusões. Retroage para alcançar fatos pretéritos, mas o que retroage é a representação, então só pode retroagir se ainda tiver cabimento para haver representação. Isso. Se já está no processo, eu não tenho que pensar em representação. Não há o que retroagir, porque a denúncia já foi oferecida, já existe a instância penal. A 5ª turma do STJ concordou com essa tese. A 6ª turma, Douglas, falou não. Retroage mesmo na fase do processo.
E aí eu não consigo me convencer. E mais, Douglas, e mais. Esse invencionismo, essa história de que a representação retroage, mesmo na fase do processo, Conta da onde? e outra, e outra, já não é condição de procedibilidade. Aí eu tenho que mudar, porque já existe o processo. Então aí eles falaram que a condição é de prosseguibilidade. Inventaram. Mudaram a natureza jurídica. E conta da onde o prazo? Pois é. Então eu te faço duas perguntas, Douglas. Duas perguntas. Aqueles que entendem que retroage no processo, qual que é o prazo? Já que vocês inventam que a condição é de prosseguibilidade, vocês estão inventando, vocês estão mudando, vocês estão travestindo laranja de maçã. Então eu pergunto, qual é o prazo? E mais, conta de quando? Meu velho, eu lembro nessas horas, eu já falei em algumas aulas minhas, e até algumas lives, tem uma expressão que eu criei que são os gremlins jurídicos. Gremlin é aquele filme onde eu tinha um ursinho bonitinho, um Mowgli, que tinha 3 regras. Tu não podia deixar dar comida para ele depois da meia-noite, que ele virava um monstro, tu não podia deixar ele se molhar, que ele se reproduzia como maluco, e número 3, tu não podia botar luz e som, que ele começava a berrar e ninguém mais escutava nada. O que criaram aí, por essa interpretação, é um gremlin jurídico. Por quê? É um gremlin jurídico, mais um, porque daí a gente vai começar a inventar soluções para problemas que são criados a partir da interpretação e não logicamente. Tá? E muitos invocam subsidiariamente as interpretações que foram dadas à Lei 9.099. Cuidado. Primeiro, vamos lá. Eu concordo que ela é uma regra... aluno já colocou isso, um seguidor aqui já colocou isso. Mas e na Lei 9.099? Vou explicar. Acho importante. Eu li todos os precedentes e isso vai me ajudar depois para o ANPP também. Tá? O ANPP. Primeiro, é uma regra híbrida, sim, mas o Supremo Tribunal Federal, ao julgar um caso que foi o HC 74.305, olhem a fundamentação e não olhem as ementas, mas olhem a fundamentação, o Supremo disse o seguinte: nós podemos limitar, sim, uma regra penal mais benéfica no tempo. Nós temos que compatibilizar esta regra híbrida com o instituto, com o tempo para o qual ele foi criado. O Supremo diz, mas assim, ó, textualmente, espera só um pouquinho que eu vou buscar aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu não posso aplicar a regra se a situação de fato, no momento em que a lei entra em vigor, não mais condiz com a natureza jurídica do instituto benéfico e, portanto, com a finalidade para a qual foi instituído. Isso está na fundamentação do voto. Então, vejam bem, admitir a retroatividade da representação é transmudar ela para uma condição de perseguibilidade, mas só que gera um problema que é o gremlin jurídico. Porque se a lei entra em vigor em janeiro, os 30 dias da representação contam dali. Não tem escapatória. 30 dias se você entender que são 30 dias. Eu posso entender que são 6 meses. Eu vou inventar. Eu posso inventar o prazo. Mas qual é a regra geral? Entrou a lei em vigor. É dali que eu tenho que contar. Até porque a decadência... Agora, olha que interessante. A decadência, em tese, ela conta do dia que ele sabe quem é o autor. Se já tem denúncia, eu já sei quem é o autor. Ele já está sabendo. Então, claro que conta do dia que ela é vigente. Algumas pessoas estão falando da Lei 9.099. A Lei 9.099 expressamente ressalvou a representação do processo. Né? Tá, então, antes de eu dar mais uma decisão aqui, eu vou tentar explicar o seguinte. O leading case do Supremo Tribunal Federal em relação a esse tema foi o inquérito 1055. Olha bem o que eu disse. Inquérito 1055. Tratava-se de um caso de lesões corporais. Na época, a competência seria do Supremo. Hoje, de acordo com a ação penal, decidir na ação penal 937, não seria mais do Supremo, porque não tem natureza relacionada à prática do crime. Mas, na época, era um suposto crime cometido de lesões corporais por um deputado federal. A investigação estava em andamento, o fato tinha acontecido 3 anos atrás e entrou a lei em vigor dispondo que, doravante, esses crimes de lesões corporais passavam a se dar mediante representação. Aí o Supremo enfrenta esta questão sob 2 aspectos, o plenário, e diz: incide ou não incide sobre ações penais originárias? Disse incide corretamente, porque não há sentido tratar
Né? Número 2. Quando que nós vamos aplicar e por que nós vamos aplicar? E daí eles disseram, nós estamos diante de um procedimento penal e não ação penal. O Celso de Mello, no voto dele, deixa muito claro isso. Ele diferencia, quando ele vai falando no voto, ele fala em procedimento e ele... Por que ele fala em procedimento? Porque vale tanto para inquérito quanto para investigação. E quando ele quer falar ação penal, ele fala ação penal. E ele diz, nós estamos aqui resolvendo se aplica para um procedimento. Ora, a ação penal, naquele caso, não tinha iniciado. Portanto, o momento da realização, do recebimento da denúncia, não ocorrera quando entrou em vigor a lei. Logo, o Supremo corretamente disse o seguinte, isto aqui tem que se aplicar retroativamente porque é compatível com o momento processual na medida em que a denúncia não foi recebida. Logo, nós vamos incidir. Ponto. O Supremo não disse aqui, para este fim de retroatividade ou não de representação, que ele teria eficácia retroativa sobre a ação penal. Nesta parte, não. Tem depois duas decisões importantes que eu vou analisar quando nós falarmos do ANPP, e eu quero trazer a consideração do seguinte. Eu, matutando ontem à noite, me peguei o seguinte, olha, eu já li alguma coisa do STJ sobre quando mudou os crimes, a natureza dos crimes de estupro, porque alguns casos eram de ação penal privada, depois passou a condicionada e depois passou a representar a incondicionada. Pois muito bem. Eu tenho que ter a honestidade de dizer que a situação que nós estamos trabalhando agora é de uma ação penal pública condicionada para a representação. Mas olhem que interessante o que disse a mesma sexta turma, com 4 dos seus 5 atuais membros, ao julgar o agravo regimental no recurso especial 1.543.002. Olhe que interessante. Primeiro eu vou ler uma partezinha e depois a fundamentação. Em se tratando de delitos cometidos em data anterior à vigência da lei, portanto, retroage sobre o fato. Ok? Retroatividade penal sobre o fato. Ninguém discute isso. A ação penal nos crimes de estupro e atentado violento era, em regra, de natureza privada, passando a ação condicionada à representação da vítima em determinadas situações. Tá bem? Olha o que foi dito aqui. É possível afirmar que a norma processual penal no tempo terá aplicação imediata a partir da sua vigência. Estamos de acordo. Seguindo as diretrizes da Lei do Código Civil e do segundo CPP, sendo adotado o princípio do tempus regit acto, não falando em retroatividade. E olha o que disse assim, em destaque, a hipótese que se aplica no caso vertente é essa, pois a nova lei, eu discordo disso, mas trata exclusivamente de norma processual, redefinindo o quê? O início, a forma do início do procedimento. E aí eles disseram, se ele iniciou de acordo com a regra que era, está valendo a regra que era. O fato de ter mudado, eu não posso transmudar o início que foi feito corretamente. Os próprios 4 dos 5 ministros que decidiram isso da aplicação retroativa da representação do estelionato, como observação, eles proferiram uma mesma decisão dias atrás, a mesma turma, os mesmos ministros em sentidos opostos, unânimes, eu não consegui entender aquilo, mas eles dizem agora uma coisa diferente, sem justificar por que mudaram de opinião. Não dizem. Simplesmente dizem. Veja, apenas para quem está nos seguindo, para perceber, nós temos essa divergência no STJ. Quinta turma concorda com a retroatividade limitada ao inquérito. E a sexta turma concorda com a retroatividade ainda que ocorra no processo. Agora, convenhamos. Se você vai admitir, então, retroatividade no processo, você, sem previsão legal, você está inventando uma condição de prosseguibilidade. Que a Lei 9.099 foi expressa e aqui temos o silêncio eloquente. 2, você vai quebrar a cabeça, o gremlin que o Douglas bem cita, quanto ao prazo. 3, vai ter gente discutindo se esse prazo, que eu não sei qual é, corre da vigência da lei, da intimação da vítima. Esses que falam que é da intimação da vítima, eu quero que eles me digam o que vai acontecer se a vítima não for encontrada. Vai ter que ter intimação por edital. E 4,
Se você vai defender que retroage na fase do processo, então seja macho. Você vai ter Vai que para o trânsito do retroagir. julgado. Vai. Vai para o trânsito do julgado. Óbvio. Então vamos. O artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, a novatio legis e melius, não respeita a coisa julgada. Então que retroaja na fase da execução. Assume isso, então. Porque se eles estão dizendo retroage a partir de agora e não a partir do trânsito do julgado, é um crime injurídico. Porque daí eles estão dizendo, eu acho que é isso. Mas, de outra forma, eles vão dizer, não. Alguns vão dizer o seguinte, não, mas não é compatível com o trânsito em julgado porque a ação penal já acabou. Aí eu digo, bom, se a discussão é de compatibilidade, eu invoco o que o Supremo disse. O Supremo disse que é incompatível para o que ele foi criado. Ele foi criado para iniciar a ação penal. Se ele já teve a ação penal iniciada, esse é o marco, e não aquele que eu quero escolher. E aí temos uma 5ª turma pensando uma coisa, a 6ª turma pensando outra diametralmente oposta, e o Supremo já se manifestou, 2ª turma, se eu não me engano, né, Douglas? Concordando, ela chega no mesmo resultado que a 5ª turma, mas por caminhos um pouco diferentes. A 5ª turma fala em norma híbrida, a 2ª turma do Supremo fala em norma processual. Acolheu integralmente o parecer do MPF, inclusive. Vamos aguardar a 1ª turma, mas você, Douglas, se você puder pensar na 3ª sessão do STJ buscando uma uniformização, você acha que vence a 5ª turma ou a 6ª turma, ou eles vão aguardar o Supremo? Olha, o STJ, normalmente eles não têm aguardado e têm sido até renitentes em desobedecer decisões do Supremo Tribunal Federal quando não tem uniformização no Supremo Tribunal Federal. Eu poderia citar vários casos aqui. Eu acredito, conhecendo, quem vai desempatar isso é o presidente da 3ª sessão. Quem vai desempatar é isso. Que é? Tá? Salvo o melhor juiz é o Mussi agora, né? Eu não me lembro de cabeça quem é que assumiu. Ele é da 5ª ou da 6ª? Não, ele saiu agora. Ele saiu. Ele é o vice-presidente. Ele é o vice-presidente. Eu te confesso que eu não sei quem é que está. Eu não olhei agora diante dessa pergunta que tu me falou, mas, assim, todos os precedentes do STJ, vamos desconsiderar isso que a 6ª turma desconsiderar para fins de cálculo, tá? Que eu conheço, não aplicam retroativamente uma regra dessa natureza. Estão falando que é o ministro Nefe Cordeiro, ele é da 6ª, né? Sim, mas o ministro Nefe Cordeiro é da 6ª turma e tem essa posição. Mas aí vão ficar 5-5. Normalmente tem voto de desempate. Tem voto de desempate. Eles estão dizendo que o presidente da 3ª sessão é o Nefe Cordeiro. Mas vai dar empate. O Nefe Cordeiro, ele tem posição, e aí ele é contraditório com o que ele diz mesmo. Desculpe dizer com respeito. Conheço o ministro Nefe Cordeiro, atuei com ele, eu sendo membro do MPF aqui no tribunal, um excelente ministro, mas eu tenho uma divergência nesse ponto, porque ele simplesmente, inclusive a primeira decisão, depois que eu vou comentar com vocês, da 6ª turma, sobre a NPP é da relatoria dele. Tá? Mas acho que o raciocínio empregado para ele no ANPP, ele é extremamente limitado na fundamentação. Porque dizer... Então, sabe o que eu te falar? Vamos já para o ANPP. Eu acho que no que diz respeito à representação no estelionato, nós tentamos aclarar aquilo que está divergente. Essa divergência vai ser explorada em concurso, eu espero que jamais numa primeira fase, mas numa segunda fase é possível, numa fase oral, certamente. E falo isso na tua presença, você já foi examinador e você sabe que na primeira fase não se deve explorar divergências como essa, mas numa segunda fase, de repente é interessante saber se ele conhece todas as teses. Agora, eu acho que a sua tarefa é mais inglória. O ANPP e a retroatividade do Instituto, infelizmente, não está ao sabor de duas correntes. Nós já estamos com... Então, no seu caso, eles alimentaram o bichinho e já molharam, né? Porque... Não, eles já jogaram no oceano. Já jogaram no mar. Vamos lá, vamos falar do ANPP e o problema do ANPP, esse instrumento que já nasceu na Resolução 181, foi incorporado ao CPP com o pacote anticrime, o mais novo instrumento de justiça consensuada, mas como o nome diz, né, Douglas? Acordo de não persecução penal. Um acordo para que não haja o processo. Bem,
Vamos lá, então, meu amigo. A história é a seguinte. Eu quero deixar claro a todo mundo que eu sou um defensor do ANPP. Já escrevi sobre a resolução 181 e 183. Inclusive defendendo que cabia ao ANPP à luz de resolução e não à luz de lei. Então não me venham com essa que eu sou punitivista, que eu só quero condenar. Muito antes pelo contrário. Porque adoram utilizar o argumento ad hominem sem ver o que eu estou sustentando. Primeiro, nós temos no âmbito do MPF um enunciado 98, dizendo que se aplicaria até o trânsito em julgado a possibilidade do ANPP. Eu representei na Câmara Criminal pela revogação desse enunciado, e aí eles deram uma mexida no enunciado agora, dia 30 de julho, que eu acho que ficou, na minha modesta opinião, ficou pior ainda, porque uma coisa tem que ter, como tu disseste, vou utilizar a tua expressão, tem que ser macho, então. A ANPP é mais benéfico, então é o seguinte, todos os casos transitados em julgado, nós vamos buscar e vamos fazer a ANPP. Porque se me disserem, não, é incompatível com o trânsito julgado, aí eu digo, não. Se algo é incompatível, é com o recebimento da denúncia. Gostemos ou não. O que nós temos aqui? Uma hipótese claríssima, e Pacelli defende isso. Nós, inclusive, debatemos, porque nos comentários ao CPP, quando nós temos divergência, nós acentuamos. Isso aqui ele pensa, isso aqui eu penso. Aqui nós concordamos plenamente que isso aqui é de política criminal do legislador. E não esqueçamos o seguinte, o ANPP, ele estava sendo previsto concomitante com uma regrinha do 300, que era para ser o 395A, que era o acordo de não continuidade da ação penal. Este aí não foi aprovado. E olha só o que dizia o projeto de lei. O 395 aumenta as hipóteses e disciplina de acordos que poderão ser requeridos pelo querelante acusado. E olha, isso aqui está na discussão legal. A situação é aqui diferente da justificada para o 28A, porque este aqui pressupõe a existência de denúncia. Logo, o ANPP é muito claro, ele não pressupõe denúncia. Então, aí alguns dizem o seguinte, não, mas o Supremo Tribunal Federal decidiu que as regras da Lei 9.099 são retroativas. Logo, são mais benéficas. Cuidado, gente. Estudem o que disse o Supremo. Inclusive, algumas pessoas, às vezes eu publico no meu Instagram algumas decisões e o pessoal me pergunta, não entendi. Eu disse, já leste o acórdão? Ah, não li. Eu disse, então leia. Não é que eu não queira dar informação, eu quero provocar as pessoas exatamente para elas lerem. Porque o que falta é isso. E depois, no final, eu vou falar sobre uma ementa de um julgado. Mas vejam bem, o Supremo Tribunal Federal, ele se deparou, primeiro, com essa questão de ordem de inquérito 1055, que eu já destaquei, mas ali eles estavam discutindo uma regrinha, que era o seguinte, a lei, ou melhor, na DI, ali no inquérito era a regrinha do artigo 91, tá? Depois eles tiveram a DI, deixa eu buscar o número aqui, a DI 1719. Tá? Na DI, tinha uma regra, o artigo 90, que dizia o seguinte, as disposições da Lei 9.099 não se aplicam nos processos em que a instrução já tiver sido iniciada. Dizia isso. Não se aplica. Entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade. O Supremo, vale a pena olhar a fundamentação, disse o seguinte, olha, nós temos que separar regras penais, regras híbridas e regras processuais. Nós precisamos interpretar o princípio tempus regi actum, artigo 2º do CPP, com o artigo que determina na Constituição a retroatividade da lei penal mais benéfica. E o Supremo disse só o que eu vou te falar agora. Nós vamos discutir aqui a retroatividade sobre regra estritamente penal. Logo, o artigo 91 não pode, e eles disseram corretamente, limitar a regra estritamente penal para efeito de retroação, porque a Constituição diz que tem que retroagir. Mas disseram só isso. Aliás, se alguém acha que dá para tirar da ementa, olha o que disse na medida cautelar o ministro Marco Aurélio. Olha, a Lei 9.099, eu estou lendo aqui, possui preceitos mistos, que tem carga material e instrumental. O que é o ANPP? Misto. O voto do ministro relator desta ADI
já explicita esse aspecto ao referir-se à aplicabilidade do artigo 90 somente às normas estritamente processuais. Então, o Supremo não disse que se aplicaria retroativamente. E alguns podem dizer não, mas o Supremo Tribunal Federal admitiu a aplicação retroativa da suspensão do processo. É verdade. Por quê? Porque fizeram um Ctrl-C, Ctrl-V da ementa? Não. Por duas razões muito diferentes. No inquérito, aí eu vou dar o número de novo, para as pessoas poderem olhar, deixa eu buscar aqui. Essa decisão que eu vou dar foi logo depois uma decisão do plenário, que foi o habeas corpus 74.305, dígito 6. Neste caso, eles estavam discutindo sobre o artigo 89, que é a suspensão do processo. Suspensão do processo pressupõe processo. Transação processual pressupõe não processo. A NPP pressupõe não processo. Isso, tanto que a redação do 78, do 76 e do 28A, eles são muito parecidos, não sendo caso de arquivamento. Bom, aí o que o Supremo... Você pode repetir o número do HC? Alguns estão pedindo. 74.305, dígito 6. Vale a pena ler o voto do ministro Sepúlveda, e eu vou até vou ler aqui, se vocês me deixarem aqui, se eu me deixar aqui. Por que ele aplicou o artigo 89 retroativamente? Mas vejam bem, ele aplicou, mas limitou. Ele limitou. E por que ele limitou? A suspensão do processo. No plano processual, o que se tem, indiscutivelmente, é a aplicação imediata da lei nova. Tudo bem, estão falando da lei 9.099. Mas sem retroceder no tempo para alcançar fases superadas do procedimento em curso. Parece-me possível levar esta possibilidade do artigo 89 até a sentença. Por quê? Aí é que está. Porque se trata tipicamente de um mecanismo de disposição da ação penal, porque pressupõe processo. Ora, o Ministério Público não tem, nem pode ter disposição sobre uma sentença penal condenatória, normalmente para quando ele já transitou em julgado. Ou seja, o Supremo chegou e disse: eu posso limitar a suspensão do processo até a sentença. Depois disso, eu não posso mais dispor disso. Ora, eles não estavam discutindo o 76 do CPP aqui, da Lei 9.099. Mas nas decisões anteriores, eles deixaram muito claro. 76 é a transação processual que pressupõe não processo. Ora, se eu tenho que respeitar o procedimento. E eu tenho que considerar o instituto para o que ele foi criado. O Supremo diz isso claramente. Eu não posso dizer que eu vou aplicar retroativamente o ANPP para as ações penais em andamento. Por quê? Porque é incompatível com o momento processual para o qual ele foi criado. Ele foi criado para os casos em que não tiver ação penal. Esta diferenciação é fundamental. Claro que a gente pode argumentar, e eu sei de um posicionamento que é importante tu colocar se o sujeito confessou tudo na fase do inquérito, é importante tu dizer, mas aqui, o modo como está sendo feito é a fundamentação Ctrl-C, Ctrl-V, dizendo é mais benéfico retroage, porque o Supremo já disse isso. Não. Então, assumam a responsabilidade teórica de dizer o Supremo nunca decidiu isso, eu discordo do Supremo, eu quero dar uma aplicabilidade retroativa para tudo, mas assume também, incide sobre o trânsito em julgado. Porque eu digo, na minha ótica, ou é retroatividade ou não é. Meia retroatividade não existe na minha concepção. Na minha concepção. Agora, nós não estamos enxergando que o modo como nós estamos fazendo as interpretações das leis, elas acabam gerando problemas para o futuro. O ANPP é fundamental, eu sou favorável, gente. Isso vai reduzir substancialmente e a gente vai poder se concentrar naquilo que é relevante. Mas aquilo que eu gosto, aquilo que eu tenho vontade, não pode se sobrepor a uma técnica, a uma racionalidade. Eu acho que é melhor, logo eu vou retroagir. Eu acho que é mais benéfico, eu vou retroagir. Este é o ponto que a gente precisa parar e pensar. Saber o que está retroagindo. O que está retroagindo. Eu posso limitar o tempo? Posso. O Supremo disse isso claramente.
Diz, o pessoal está citando aqui precedentes do STJ, então eu já vou dizer o seguinte, tem várias decisões da quinta turma do STJ, inclusive a quinta turma, provendo um recurso especial que foi feito aqui da quarta região, aí foi provimento de recurso especial mesmo. E citou inclusive, o enunciado 20 do GNC-CRIM, né? Exatamente. Citou o enunciado. Essa decisão foi publicada no dia 1º de setembro, foi publicada, e ali eles enfrentam argumentando, e eles dizem explicitamente, deixa eu buscar o fundamento aqui, tá? É importante a gente mostrar o fundamento, porque daí, olha aqui, onde é que está? Eu quero buscar aqui assim que a gente está falando, mas eles deixam explícito, eu confirmo isso, que o ANPP é incompatível com a ação penal em andamento. Por quê? Porque ele não foi... Deixa eu até te perguntar uma coisa importante que alguns já falaram, e eu acho importante ouvir isso de você, Douglas. Quando você fala que o ANPP não cabe com a ação penal proposta, até para eles perceberem que existe toda uma coerência nesse seu raciocínio. Como é que você trata as questões envolvendo emendácio e mutácio libere? Você é radicalmente contra? Tipo, acabou, já tem... Então é importante o pessoal perceber isso. Você não está fechando as portas porque já tem processo. É uma questão de coerência. Não, o que eu digo é o seguinte. Vamos lá. Retroatividade é penal. Retroage sobre fatos ocorridos anteriormente, mas limitado no tempo. Se foi recebida a denúncia, quando entrou em vigor a lei. Quando entrou em vigor a lei. Digamos o seguinte, quando já em vigor a lei, o Ministério Público não propõe o ANPP, aí tem que aplicar o ANPP, porque daí é o princípio do tempus regiatur. Aí eu tenho que analisar. Bem, eu defendo que em duas situações nós podemos aplicar, entre aspas, retroativamente. Duas delas. No processo, você diz. No processo. Mas aí vamos entender por quê. Não é que eu entendo porque, assim, eu vou justificar. Se eu denunciei alguém, a regra, o Supremo Tribunal Federal já disse que o juiz pode dar nova definição jurídica se houver um erro. Mas atente que o Supremo Tribunal Federal corretamente já dizia que o juiz poderia fazer a emendácio já na proposta, naquelas situações onde houvesse um erro que inviabilizasse a aplicação do 76, que é a transação. Então o Supremo já dizia isso, e corretamente. Por quê? Porque um erro na capitulação do Ministério Público não pode retirar aquilo que o juiz vem a dizer sobre o fato. Então, se o juiz, na hora, lá na frente da sentença, reconhecer que aquele fato narrado não tinha a tipificação 1 e sim a tipificação 2, cuja pena aí sim seria possível o ANPP, eu defendo o ponto número 1, cabe ao ANPP. Por quê? Porque desde o início ele teria esse direito. Regra número 2. Se imaginemos um caso em que o réu foi denunciado por 2 crimes cuja soma das penas supera o limite legal. Porque tem que ser feita a soma das penas mínimas. Vamos dizer que uma pena é 3 e outro crime é 3. E pena mínima de 6 não tem a NPP. Tá. Vai o processo, chega na sentença e o juiz absolve de um dos crimes, dizendo não houve o fato, ou o sujeito não foi o autor. Não é que a ausência de provas. Não foi o fato e não foi o autor. O que eu defendo, neste momento em que o juiz reconhecer isso, ele pode abrir a possibilidade de ANPP. Por quê? Porque agora remanesce um crime só, que desde a origem era o único que existia. E, portanto, o sujeito tinha o direito ao ANPP em tese. Entendeu? Eu faço essa diferenciação porque a gente não pode dizer o seguinte, cabe ou não cabe. A gente tem que entender, eu sempre digo isso, Rogério, entender o sistema como um todo. E o sistema vai me gerar esse tipo de situação. Nós temos aqui, pelo que eu andei colhendo, se você vislumbrar mais alguma, me diga, mas lendo, relendo, pesquisando, eu encontro 4 correntes sobre a retroatividade do ANPP. Uma primeira corrente, dizendo que cabe o ANPP para os casos anteriores ao pacote anticrime, desde que ainda na fase do inquérito, não impedindo uma reanálise, caso na fase do processo,
havendo emendácio ou mutácio libélio, ou essa situação que você mencionou. Segunda corrente, o ANPP retroage para alcançar os fatos pretéritos ao pacote anticrime, mesmo na fase do processo, desde que as condições tenham sido adimplidas no inquérito. Terceira corrente, eu defendo essa, mas confesso que eu fiquei... Quando eu falo ilhado, às vezes nós falamos ilhados no sentido figurado. Eu literalmente fiquei ilhado. Literalmente. Bom, uma terceira corrente dizendo que o ANPP retroage mesmo na fase do processo, mas essa terceira corrente quer limitar a fase do processo, desde que não haja sentença, porque o Ministério Público não vai dispor de um título executivo. E uma quarta corrente dizendo que o ANPP retroage mesmo na fase do processo, ainda que em grau de recurso. Mas ninguém tem a coragem de defender que, já que retroage na fase do processo, que entendamos processo em sentido amplo, abrangendo até processo de execução. Isso eu não vi ninguém defender. Eu não vi ninguém defender. Então, são 4 correntes. O Douglas está defendendo a primeira, cabe somente na fase do inquérito, então retroage para alcançar fatos na fase do inquérito, não se desconsiderando a ANPP no processo em situações particulares. Eu concordo com a segunda. É possível aplicar na fase do processo desde que as condições tenham sido adimplidas no inquérito. O STJ, sexta turma, vem adotando a terceira. Na verdade, a quarta, né, Douglas? Ele admite até na fase recursal. A fase recursal. A quinta turma vem concordando com o Douglas. E a segunda turma do STF vem concordando com o Douglas. Então, a mesma divergência na representação do estelionato, nós estamos percebendo no ANPP. Show! Eu quero aqui esclarecer para todo mundo, antes de nós partirmos para o último ponto. Aqui, Douglas, tem vários alunos que são seus alunos da pós, que você vai me dar a honra de participar, onde nós dois vamos debater. Pô, vai ser nota 1000, porque é uma pós que eu criei por conta da pandemia, uma pós 100% pelo Zoom, interativa, em tempo real, e é uma pós em que eu participo de todas as aulas, eu estou guloso nessa pós, eu participo de todas as aulas, mas a depender do tema, eu não sou tonto, eu chamo quem mais entende. Então, justiça consensual... você vai participar comigo, vai dar uma aula para eles sobre os instrumentos de consenso. Eu digo isso por quê, Douglas? Porque é muito legal, porque os alunos, mesmo antes de saber que você já tinha aceitado, os alunos já tinham me provocado, dizer, olha, nós gostaríamos de ver o professor Douglas Fischer nesta pós. Olha que legal. Eu falo isso abertamente porque um deles está aqui, ó, é o Wellington, um deles está aqui, falou, a turma quer o Douglas Fischer. Acho muito legal quando eles nem sabiam, mas você já estava convidado, já tinha aceitado, etc. E essa pós, hoje à noite, 7 horas da noite, quem quiser, entra no meu canal do Instagram, você vai ver que tem um link. Hoje eu vou estar ao vivo explicando para quem quer conhecer essa pós, qual é o formato dela. Hoje, 7 horas da noite, das 7 às 7h30. Entra no meu Instagram, lá no feed, vocês vão ver uma foto com o link. Nesse link, vocês entram 7 horas da noite e hoje nós vamos debater o formato dessa pós para você conhecer. Bom, Douglas, e o confisco alargado, hein, cara? O confisco alargado é importante esclarecer. Deixa eu abrir aqui. Oi? Não, segue aqui, eu só vou abrir aqui assim, pode falar. O confisco alargado... computador. O confisco alargado ele nasceu para que o Estado pudesse correr atrás do patrimônio ilicitamente acrescido pelo criminoso. Nós vamos buscar patrimônio ilícito, fruto de enriquecimento ilícito. Perfeito. Esse confisco alargado, ele não nasceu com o pacote de crime. Eu vejo gente escrevendo que criou, não criou nada, ele já estava na lei de drogas. Ele já estava na lei de... Aliás, isso aqui daria uma outra live, viu? Ele já estava na lei de drogas, ele já estava na lei de lavagem de capitais, com um detalhe. Na lei de drogas e na lei de lavagem de capitais, o confisco alargado ele pode ser requerido pelo Ministério Público até os memoriais. Exato. O que o pacote anticrime fez foi
trazer o confisco alargado para o Código Penal como uma regra geral, porém, nos colocou um problema, né, Douglas? Porque o Ministério Público agora tem que pleitear o confisco alargado na denúncia. Certo. Então, o que eu gostaria de saber de você? O confisco alargado, artigo 91A do CP, ele só pode ser aplicado para os fatos cometidos após o pacote anticrime com a ressalva da lei de lavagem e lei de drogas, ou você acha que retroage? Veja bem, a tua provocação é ótima. É que sempre que eu defendo uma coisa de retroagir ou não retroagir, o pessoal diz, o cara é do Ministério Público, ele está pensando para punir o sujeito. Não, gente, estudem um pouco mais o que eu escrevo, porque vocês vão ver que seguidamente, eu estou defendendo posições, aspas, que vocês vão dizer, sim, mas isso é mais benéfico para o réu. Eu não estou defendendo posição A, B ou C, porque é mais benéfico para uma parte ou não. Eu tento pensar, com todos os meus erros, sistemicamente, ou melhor, sistematicamente. Então, vamos lá. O artigo 91A, que eu estava buscando aqui, que trata do confisco alargado, que ele foi trazido, adaptado ao Brasil, não porque o Brasil quis, mas porque o Brasil assumiu um compromisso internacional em convenções internacionais de trazer o confisco alargado. Então, vamos deixar que nós trouxemos do exterior por trazer, não. O Brasil assumiu esse compromisso. Tá? Vamos lá. É o que eu chamo de mandado internacional. Internacional. Mandado internacional. Ponto. Não é eu quero ou não quero. Com uma colaboração premiada. Colaboração premiada, alguns dizem, o Brasil inventou. Não. O Brasil assinou 2 convenções internacionais. Convenção de Mérida e Convenção de Palermo. Ponto. Mas vamos entrar num assunto específico. Tem que ter um requerimento? Bom, o entendimento prevalente é que tem que ter um requerimento. Por quê? Por conta do princípio do contraditório, da ampla defesa, para que a parte requerida tenha o direito de se manifestar sobre aquele requerimento. A pergunta é, isso incide sobre fatos novos ou fatos antigos? Só sobre fatos posteriores à redação da Lei 13.964 ou para fatos anteriores também? Na minha visão, me parece intuitivo que eu não posso limitar aos fatos novos. Por quê? Porque isso aqui não é um efeito sob a ótica de uma lei penal mais grave. Aqui é um efeito, me corrija se eu estiver errado, eu visualizo como um efeito extrapenal da sentença condenatória. E se é um efeito extrapenal da sentença condenatória, pode incidir sobre fatos anteriores. Isso não há problema nenhum. Mas desde que haja o requerimento, por quê? Para que a parte possa se defender e dizer o seguinte, por exemplo, que ela diga, isto aqui não tem nada a ver com a prática criminosa. E mais, este bem aqui, aí ele pode trazer todos os argumentos que ele quiser. Mas se é um efeito extrapenal, e para mim é um efeito extrapenal, eu não posso limitar simplesmente dizendo, é mais grave para ele agora porque vai poder incidir sobre uma parte do patrimônio lícito que se confundiu com o patrimônio ilícito. Me parece que não. Perfeito. É a minha visão. O que eu achei legal, achei muito legal o que você falou, que é o seguinte. Primeiro, nós estamos diante de um efeito extrapenal. Perfeito. Segundo, como efeito extrapenal, retroage. Vai retroagir para alcançar os fatos pretéritos, mas com o pré-requisito ou condição, ou o nome que você quiser dar, do requerimento por ocasião da inicial para se permitir o contraditório e a ampla defesa. Aliás, tema esse que já está sufragado no que diz respeito à reparação de danos. O Ministério Público também tem que fazer o pedido, exatamente. Então, isso eu acho muito legal. Então, ninguém aqui está pedindo a retroatividade, tirando lei de drogas, tirando lei de lavagem, nem está aqui pleiteando a retroatividade do confisco alargado para processos em curso. Eu vou permitir... E olha só como tua tese é favorável ao réu. Você não está dizendo, se já tem denúncia, não houve pedido de confisco alargado, eu não posso retroagir. Repito, isso. Salvo na área de drogas. Então, olha só como sua tese não é uma tese ministerial. Você está dizendo, vai retroagir na fase de inquérito e o MP tem que tomar cuidado e fazer o pedido da denúncia. Se já tem denúncia, mesmo que claro e ululante o patrimônio ilícito, não cabe por conta daquela ação o confisco. Isso. É tão simples, né? Perfeito, cara, perfeito. É tão simples. E sabe o que me preocupa? Eu me lembro sempre o seguinte, quando eu escuto às vezes um argumento ad hominem,
que o pessoal diz, não, isso aqui é uma tese do Ministério Público. E eu digo o seguinte, olha, eu enxergo o Ministério Público como o primeiro juiz da causa com todos os erros que ele pode cometer. Com todos os erros que qualquer um pode cometer. Mas por isso é que o ministro Aires Brito, num julgado fenomenal dele, disseram a ele, argumentavam que o Ministério Público era custos legis no processo. E ele disse, não, ele é custos iuris, ele é custodiador do direito, inclusive do direito do réu. Aliás, eu estou para entrar agora com habeas corpus em favor de um réu em face de uma decisão do TRF aqui. Olha só o que aconteceu, meu velho. Olha só o que aconteceu. Um sujeito foi pego numa estrada do Paraná, mas assim, fiscalização de rotina, ninguém imaginava. A polícia rodoviária parou ele e ele começou a ficar nervoso. E a polícia chegou e perguntou, tá, mas o que foi isso? Não, estou carregando um pouco de maconha aqui no porta-malas. O flagrante. Aí vai o flagrante. De onde é que tu pegou essa droga? Não, eu peguei aqui no Brasil. Aí vai para o juiz federal homologa o flagrante e decreta a preventiva. Eu não vou entrar nessa discussão agora, mas eu acho que nos casos de homologação de flagrante, o juiz pode decretar a preventiva como subsequente. Não pode decretar a preventiva ex officio fora do flagrante. Bom, fecha parênteses. Só que daí mandaram para o Ministério Público. Aí o colega do Ministério Público chega e diz o seguinte, olha, não tem prova nenhuma da internacionalidade. Nenhuma. O que eu faço? Eu disse, olha, cara, eu já fiz isso há muitos anos atrás, eu entrei com habeas em favor de um réu. E ele entrou com habeas. E eu conversei com ele em tese. Caiu para mim o processo por uma circunstância, na distribuição no tribunal. Eu digo, tem que soltar, porque não tem disso da internacionalidade. O tribunal denega o habeas dizendo, não, mas veja bem, é muito provável que ele trouxe a droga do exterior. Eu disse, não, para aí. Não é, se for muito provável, toda a apreensão de cocaína que a gente fizer no Brasil veio do exterior, porque é muito provável que o Brasil não produz cocaína. E então, eu já estou preparando aqui, eu vou entrar com habeas em favor do réu. Gente, eu tenho esse dever como membro do Ministério Público, porque senão, primeiro ele está violando o devido processo legal. Eu sou o custodiador do direito, ponto. Então a gente tem que rever isso. Eu saí um pouquinho... Não, mas isso é importante. A nova edição do meu Código de Processo Penal, essa que saiu em janeiro, eu fui no Ctrl+F, tudo, só um ou outro que de repente passou, porque eu utilizo essa expressão várias vezes, eu mudei de custos legis, sempre que eu me refiro ao MP, para custos iuris. Mudei de cabo a rabo. De cabo a rabo. E saudade do ministro poeta, né, cara? Como ele faz falta, né? Faz como falta. Ele faz falta. Eu fiz uma live com ele, eu participei de uma live. Ele é uma figura fenomenal, né? Assim, é uma pessoa que eu admiro demais. Você sabe que eu fui dar uma palestra no CNMP e vou te contar essa aqui, não sei se você soube. Eu fui dar uma palestra, eu ia falar sobre a corrupção na administração pública municipal. Bom, fui lá, era um evento do CNMP, manhã e tarde. A minha palestra era a palestra de encerramento, às 4 horas da tarde. Mas eu cheguei cedo, fui para o auditório do Conselho Nacional do Ministério Público, e aí quem faria a palestra de encerramento da manhã era o ministro Carlos Aires Brito. E aí o doutor Esdras, conselheiro do CNMP, ex-conselheiro, ele chamou o ministro Carlos Aires Brito para a palestra, ele chamou um conselheiro do CNMP para compor a mesa, chamou então o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, e ele me viu lá e me chamou para compor a mesa. Eu fui lá, mas fiquei quietinho, né? Eu abri meu computador, o ministro falando e eu escrevendo algumas coisas para minha palestra no final. E aí, quando o ministro Carlos Aires Brito terminou a palestra, que foi brilhante, a palestra dele é gostosa, o tempo passa voando. Aí o doutor Esdras deu a palavra para o conselheiro, deu a palavra para o Márcio Elias Rosa, deu a palavra para só a autoridade. Aí chegou e falou, Rogério, você está com a palavra. Aí eu olhei, saudei todo mundo e falei, eu estou me sentindo como o 8º marido da Gretchen no dia da lua de mel. O que eu vou fazer para agradar essa mulher? O que eu vou falar aqui que vai agradar vocês? A galera já falou tudo. Eu só tenho que falar boa tarde, né? Não tem muito...
Mas ele deixa muita saudade mesmo. Então, rapidinho, só vou botar uma antes de seguir. Vamos lá. Eu conheço ele por outras circunstâncias e aí, uma vez num jantar, nós sentamos juntos, um jantar em Brasília, a gente já tinha conversado, já tinha participado de eventos, e aí, mas quando eu vou conversar, trancou. Eu estou te ouvindo, pode falar que eu estou te ouvindo. Está me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Então eu vou falando, para mim trancou aqui, vocês estão me ouvindo bem. Não estou te ouvindo agora, peraí. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Então, peraí, eu vou te aceitar. Peraí. Deixa eu aceitar o Douglas outra vez. Vamos ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo aceitar o Douglas novamente. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ele entra. Peraí, sem som, calma. Voltou. Eu estou te ouvindo e estou te vendo. Você também? Mas trancou. Vamos lá. Então vamos mais um pouco. Se tu puder, vamos mais um pouco. Né? E aí o que aconteceu, cara? Você consegue ouvir o latido da cachorra, não? Sim, daqui a pouco eu trago as minhas duas aqui também, daí a gente já faz uma festa com elas. Pega a tua aí que eu pego as minhas aqui. Conta a tua história. Aí, quando tu vai conversar com alguém do tipo dele, tu quer mais ouvir do que falar. E aí ele contando histórias e tal, eu disse, menina, se o senhor me permite uma coisa, uma das coisas que eu mais fiquei admirado foi quando o senhor deu o seu voto sobre a anencefalia. As pessoas podem concordar ou discordar sobre aspectos religiosos, não, mas ele chegou e disse o seguinte, uma coisa que nunca me... Ele sempre traz as coisas das outras áreas do direito, da matemática, da física, da poesia, ele tem essa capacidade. E ele chegou e disse, o senhor disse umas coisas mais lindas, que a mulher grávida consegue contrariar uma das leis da física, que é descoberta por Arquimedes, que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, e a mulher grávida pode. Aquilo era de uma profundidade tanto, daí ele olhou para mim assim, tu leste o meu voto? Eu disse, eu li todo o seu voto, eu conheço todos os seus votos, porque a fundamentação que o senhor traz é algo que nos faz pensar para além daquela letrinha do direito, a entender o problema. Então, a capacidade que ele tem de agregar fundamentos que tu jamais imagina, e o modo como ele diz, olha, assim, eu sinto falta dele. Mas sigamos aí. Você sabe que isso são sintomas de pessoas que eu chamo pessoas bissextas, né? O mundo entrega de 4 em 4 anos pessoas assim. O Canottilho, ele tem muito isso. O Canottilho, quando escreve, ele tem a maestria de resumir em 2 palavras, de repente, toda uma definição. Canottilho, quando fala da Constituição Federal, ele chama a Constituição Federal de Bíblia Política de um Estado. Sejamos sinceros, você precisa definir Constituição a partir do momento que você entende que é uma Bíblia Política de um Estado brilhante. E o Carlos Aires Brito tinha muito isso. Quando ele falava da pena, e muitos questionavam, e você via que isso era dele. Não adianta, não é coisa de assessor. Você vê que é ele colocando a cereja no trabalho dos assessores. Quando ele fala da pena, ele fala que a pena no Brasil é polifuncional. Pô, isso é tão bonito, porque ele resume a santa trindade da pena, retribuição, prevenção e ressocialização. Quando ele fala da imprensa e a liberdade como irmãos siameses, são expressões que você fala, caramba! E aquela palestra do CNMP, Douglas, se eu anotasse, eu ia anotar, acho que umas 10 expressões que resumem absolutamente um capítulo.
Um capítulo. Então, eu já contei isso. Já que a gente temos um tempinho para falar sobre os assuntos. Eu tava Até agora nós falamos de direito. Agora, quem quiser desaprender. Não, mas assim, eu vou falar de direito também para ver a percepção que ele tem de certas coisas. Ele estava fazendo uma mediação de um evento, de uma palestra que eu fui dar na Uniceub, em Brasília, onde tinha um advogado defendendo, eram duas discussões bem no início sobre colaboração premiada, né? E aí, uma das teses do advogado é que se tinha versões conflitantes de depoimentos de colaboradores, ambas colaborações não podiam ser aceitas, porque nenhuma delas tinha uma veracidade. Ele dizia isso. Bom, e lá o formato que a gente combinou antes, que o ministro Reis faria uma exposição, depois eu falaria, e por fim falaria o advogado, e nós encerraríamos sem debate por conta do formato. Tinha muita gente e tal. E aí eu falei, só que o advogado, a gente tinha combinado o que ia defender, né? E o que ia falar, nós combinamos, só que ele entrou com um argumento novo, desse da colaboração premiada. Eu disse para o ministro Aires, olha, ministro Aires, isso não foi combinado. Eu quero ter o direito de, ao menos por um minuto, falar algo sobre isso. Daí ele ficou pensando como é que ele ia fazer, né? Daquele jeitinho que ele... Né? E eu só queria tentar demonstrar que o fato de ter duas versões antagônicas, possivelmente antagônicas, não desconsidero nenhuma. Ele disse, mas o que tu quer falar? Eu disse, ministro, eu vou fazer uma coisa que é muito simples. E eu contei para ele o que eu ia fazer. Ele disse, é justo. Porque tu não vai ter o direito à palavra. Daí, quando o advogado falava, ele chegou e fez com aquele gesto dele, todo dócil, e disse, doutor, há uma questão que eu acho importante. O senhor está falando agora do contraditório, que não permite. Me parece que do que nós tínhamos combinado, o senhor não vai dar direito ao contraditório de um tema que nós não tínhamos combinado. Então, eu acho importante o senhor dar um minuto para o doutor Douglas falar sobre esse tema aqui, e depois o senhor continua falando. O que o senhor acha? E ele pegou bem na... Aí, tá bem. Pode ser. Quanto tempo o senhor precisa? 1 minuto. 1 minuto. Aí eu cheguei para o ministro Aires Brito, e eu tinha um copo d'água, isso eu já fiz e mostrei para ele assim, ó, ministro, tem água no meu copo? Aí ele disse, tem. Ou melhor, eu perguntei primeiro para o advogado, cheguei e mostrei assim, ó, o senhor poderia me dizer se tem água no copo? Aí ele disse, não, eu não estou vendo. Eu disse, não, eu quero saber se tem água. Não, mas eu não estou vendo, o senhor está escondendo. Eu digo, tem ou não tem água? Ele disse, eu não sei, eu acho que não tem. Essa sua versão é. Aí eu mostrei para o ministro Aires, que estava do meu lado, perguntando, tem água no meu copo? E ele disse, tem. Quanto? Aproximadamente meio copo. Aí eu olhei para a plateia e disse, pessoal, vejam bem, nós estamos diante de um dos maiores ministros da história do Supremo Tribunal Federal, que disse que tem água. Nós estamos diante um dos melhores advogados criminalistas do Brasil, que diz que não sabe e que acha que não tem água. Os dois estão dando a mesma versão sobre o mesmo fato, mas nenhum dos dois está mentindo. Nós precisamos entender como é que a gente enxerga o copo. Assim é na colaboração premiada. Logo, o que o advogado está dizendo não tem lógica nenhuma. Nós temos que entender como é que são as visões dos colaboradores. Muito obrigado, está encerrada a discussão. Então, em 1 minuto. Em 1 minuto. Então, ele tem essa percepção de saber o momento certo, de abrir a possibilidade de ouvir, né? Mas é uma pessoa assim... Esses dias eu participei de um evento aqui pelo Rio Grande do Sul, pelo Inova Tchê, em que eu estava participando como mediador, enfim, e ele participando. Olha, é uma pessoa espetacular. Espetacular. Eu também acho. Douglas, ó, nota 1000. A live não caiu, viu? Só você que saiu, entrou outra vez, a live ficou funcionando. Show! Eu, pelo menos, pelo que eu entendi aqui, eles continuaram me vendo, então a live está íntegra. Cara, eu quero agradecer imensamente. Acho que foi um baita de um momento de discussão. Fomos muito mais respeitosos do que eu esperava. Muito mais respeitosos do que eu esperava. Olha só, a Lenise. Tá cheio de colega. Agora que eu olhei aqui, eu vi a Lenise. Gente, eu vi que entrou um monte de gente. Alguns eu vi, outros eu não vi. Mas assim, tá cheio de beijo gente. para todos. Tem um montão de gente aqui presente. E vamos combinar outra. Vamos pensar outra, vamos pensar algum outro tema. Sempre que a gente faz isso aqui junto, detona. Aí, ó. Muita gente, o pessoal capacitadíssimo,
uma galera nota 1000. Vamos pensar no outro tema. Vamos lá. Essa Bora pandemia lá. trouxe uma pandemia de lives. Vamos embora. Tá Vamos ok? lá. Obrigado, Rogério. Obrigado demais pela oportunidade. Tu sabe que eu vou falar agora ao vivo. Eu não te disse isso. Eu sempre estudei pelos teus livros. Sempre estudei pelos teus livros. É verdade, cara. Nós temos que admitir isso. Mas o que mais chama atenção para mim é essa tua capacidade, não só de apresentar a ideia, como escutar outras ideias e repensar, que é algo que eu aprendi a conviver melhor. E não é o fato de nós eventualmente termos alguma divergência não nos gera nenhum problema de dizer, olha, eu acho assim, eu acho assado, vamos repensar, vamos reencontrar. E isso eu vi nas oportunidades que tu me deu, me chamando para quando a gente tinha os cursos de pós presenciais em São Paulo. Eu dizia, eu vou, porque é uma oportunidade que a gente tem de apresentar algumas ideias. E é isso que a gente fez hoje aqui, um bate-papo. Te agradeço imensamente. Está na hora agora de a gente encerrar, porque tu tem que comemorar o fato mais importante do dia. Né? Então... Nota 1000, e ó, acabando essa pandemia, quero ir para o Rio Grande do Sul. Vamos ver se a gente se encontra outra vez. Tu vai me avisar. Se tu aparecer aqui e não me avisar, vai dar problema. Não, eu já fiz isso uma vez e deu problema, você lembra? Condição coercitiva. É. Cara, abraço grande, pessoal. Um abraço. Bom dia para ti. Tchau.